Esse vídeo que você vai assistir agora é uma aula que eu tirei do 25 ferramentas para Pentest, um dos cursos do Guia Anônima, um curso que tem como objetivo te apresentar algumas ferramentas e tem aí mais de 12 horas de duração. Então nesse curso a gente vai falar sobre várias ferramentas e isso pode ser bastante interessante para você ter insights e conhecer algumas delas para começar a utilizar aí nos seus processos de Pentest, análise de vulnerabilidade, bug bounty e até mesmo para o CTF, para dar uma brincada ali no rolê. E lembrando que acessando guianonima.com você consegue ter acesso a todos os nossos cursos com um desconto já aplicado. Então aqui eu estou com um desconto aplicado desse mês que eu estou gravando isso aqui no início de março, então pode ser que quando você acesse o valor esteja diferente, ou mais baixo ou mais alto, mas geralmente esse curso fica nesse valor. Mas acessando guianonima.com você consegue ter acesso a todos os cursos, se tiver desconto, se tiver cupom, isso já vai pré-aplicado aqui. E eu também queria te convidar a se inscrever na lista de espera para o Guia Anônima Fundamentos, um conteúdo que a gente vai lançar ainda nesse ano de 2023, que é um curso com o objetivo de te entregar a base para a segurança da informação, como redes de computadores, programação, os conceitos de segurança, banco de dados, sistemas operacionais e muito mais. Então, é só dar uma olhadinha em fundamentos.guianonima.com ou acessar o guianonima.com e clicar aqui no botãozinho, beleza? E nessa aula a gente vai dar uma olhadinha no OpenVise, um framework para análise de vulnerabilidades bem conhecido, bem famoso mesmo. Hoje ele já está com outro nome também, né, que é a Greenbone Security Assistant, ou também conhecido como GVM, tá, que pode ser o nome que você vai encontrar aí, mas no geral é o OpenVise que é conhecido por todos. E olha só que interessante. Se você estiver escutando um chiadinho de fundo, um barulhinho de fundo, como se fosse um apito, alguma coisa do tipo, é a minha Raspberry Pi, tá? Que ela tá ligada aqui atrás e o cooler dela faz um barulhinho, que tá muito quente, então o cooler precisa estar ligado. E esse OpenVise ele tá dentro da minha Raspberry Pi com 2 GB de RAM e um processador super simples. Então, como você pode ver aqui, é de fato uma Raspberry Pi. Para quem não sabe, uma Raspberry Pi é um microcomputador, basicamente, tá? Grosseiramente falando, é um microcomputador, uma plaquinha que é um pouquinho maior do que um cartão de crédito e que tem todo esse processamento aí. Tá rodando o próprio sistema da Raspberry, tá? Acho que é Raspberry OS, alguma coisa do tipo. E ele também está rodando aqui, no caso, o meu servidor com o OpenVise, tá? Então eu estou acessando tudo via VNC, tá? VNC Viewer e VNC Server, e vamos dar uma olhadinha aqui no OpenVise, isso é só para demonstrar para você que realmente dá para instalar ele em vários lugares diferentes. Dá para você instalar no seu Linux normal, no Ubuntu, no Debian, no Kali, também como você pode colocar ele dentro de uma Raspberry Pi. E as vantagens de colocar ele dentro de uma Raspberry Pi, elas são algumas, como por exemplo, você poder deixar essa Raspberry Pi ligada e agendar funções, agendar análises por meio do OpenVise. Então vamos dar uma entendida aqui de como vai funcionar esse cara. Eu fiz o login. A instalação dele não é muito simples, você vai ter que pesquisar bastante, vai ter que quebrar a cabeça bastante para conseguir fazer a instalação desse cara. Já te adianto isso, não existe uma fórmula mágica para erros que ocorram durante a instalação. Cada caso é um caso totalmente diferente, você precisa pesquisar para entender. Ok? Então, quando você instala, a primeira coisa que você faz, nessa versão que eu estou utilizando aqui, é dar um sudo gvm start, e aí você inicia o OpenVise, e ele libera o acesso para você via browser, tá? Então tudo funciona aqui via browser. É um dashboard bem interessante, que tem BI, tem tudo mais. A gente vai dar uma olhada em todas as opções desse dashboard agora. E a intenção aqui é dar para você um overview sobre o OpenVise. A gente não vai executar vários scans aqui e tudo mais, tá? Não é a intenção não é essa. A intenção é dar um overview para você conhecer essa ferramenta e ver se você se interessa por fazer a instalação dela. Lembrando que ela é gratuita, ela possui versões pagas do próprio Greenbone, mas o OpenVise em si ele é open source, ok? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro iniciando pelo Help. E aqui no Help a gente tem um About, que é o sobre, né? Eu estou usando aqui a versão 20.08, tá? Do Greenbone
Security Assistant, tá? Que é o GVM Backend, ok? O que a gente estava falando, GVM Backend. E, bem, vamos dar uma olhada aqui. Além do Help, a gente tem, além do About, a gente tem o CVSS Calculator para fazer o cálculo de uma vulnerabilidade, tá? Para fazer o cálculo de um ataque, de alguma coisa que você encontrou, como por exemplo, o vetor de acesso ele é via local, adjacente ou network, via internet. A complexidade de acessar é baixa. A autenticação é uma autenticação single ou múltipla, ou seja, é uma autenticação individual, cada usuário tem o seu, ou é uma autenticação geral. Vamos colocar que é single. A confidencialidade das informações que você obteve é uma confidencialidade parcial, por exemplo, de um único usuário, ou é uma confidencialidade de vários usuários? Pô, vamos dizer que a gente obteve um banco de dados. A integridade, você consegue mudar as informações? Você consegue mudar a informação de um único usuário ou você consegue mudar as informações de um banco de dados inteiro? Vamos colocar que é complete também. E aqui o available, tipo a disponibilidade, né? A disponibilidade, você pode deixar alguma coisa em parcial, você pode deixar um usuário indisponível ou você pode deixar tudo de indisponível. Vamos colocar tudo. E aí ele dá a nota para você da severidade, tá? Uma severidade 9. E aí com isso você pode estar fazendo as suas verificações, o seu cálculo do CVSS. Aqui tem o User Manual, onde ele vai abrir aqui uma outra aba com o usuário, com o manual do usuário, com várias informações e tudo mais. A gente não vai abrir isso agora. Aqui tem as partes administrativas, a gente vai da direita para a esquerda, para quando a gente chegar lá na esquerda você ter entendimento do que eu estou falando. Tá? Aqui em cima, cara, a gente tem simplesmente o usuário, a data, tudo mais, e o My Settings, para você verificar suas configurações, bem tranquilo também, e o Logout, né? Então aqui você pode fazer um General, um Severity, um Default, os filtros, e aí você pode configurar, verificar e configurar depois todas essas paradas aqui. Aqui no administrador a gente tem os usuários, você pode criar diversos usuários com permissões diferentes para cada tipo de situação, então ele te permite que você faça isso, afinal ele é um sistema bem completo dessas informações. A gente tem os grupos, então eu posso criar um grupo com permissões específicas e colocar esse usuário dentro de um grupo. A gente tem as roles, que são as regras, então eu posso criar regras e utilizar regras para esses determinados usuários. Então aqui a gente já tem o admin, o guest, o info, o monitor, o observer e o user, tá? Então a gente já tem essas opções. E aqui todas as ações, passando o mouse, você entende com tranquilidade que ações são essas, né? Sem problema nenhum. A gente tem permissions também, outras configurações relacionadas ao usuário, e aí são relacionadas às permissões de cada role. Então aqui você consegue ver todas as roles. A gente também tem a parte de performance. Pô, tá puxando muito da minha máquina, eu quero que diminua, como que faz? Então aqui ele consegue configurar isso e basicamente você faz também as verificações da performance. Então aqui dá para você configurar a parte de performance, tá? Então aqui tem a time zone e tudo mais, o fallback. Aqui dá para você mexer também. Report for GMP Scanner não tem nenhuma opção habilitada aqui para mim no momento. A gente também tem, além da performance, o Trash e Scan. E aqui o Trash e Scan são basicamente scans que eu joguei no lixo, ok? Então tem 13 targets aqui no lixo, fica tudo na lixeira. Tem 6 tasks aqui no lixo, então fica tudo aqui, não se perde, tá? Então não se perde isso daqui, essas informações que você joga no lixo. O feed status, ele mostra o feed das informações do seu OpenVIS, o que está rodando, o que não está rodando. Se tiver algum problema com alguma das funções, ele vai aparecer. Olha, está com problema na função, não está rodando. Tá? É claro que durante o tempo você tem que fazer a atualização do seu banco de dados, tem um código para isso, tá? Mas aqui mostra, ó, tá velho, faz 70 dias que você não atualiza e realmente nesse dispositivo faz 70 dias que eu não atualizo o meu OpenVIS, tá? Então você teria que fazer a sua atualização bonitinha e aqui nos types você também pode entrar nas configurações desses types, mas aí a gente vai estar pulando muita coisa, não faz sentido. Vamos pelo menu lá bonitinho, tá? Então aqui eu teria que fazer uma atualização no banco de dados via comando, tá?
Passando na metade dessa aula para ti, lembrar de acessar o guianonima.com, dar uma olhada nos descontos dos nossos cursos e para você também se inscrever aqui na lista de espera para o Guia Anônima Fundamentos, um curso que tem como objetivo passar para você a base da segurança da informação. E é um curso que a gente está fazendo e para caso você queira se inscrever nessa lista de espera, você vai receber descontos exclusivos, um valor bem abaixo do que a gente vai vender depois que ele for lançado, né? Então você vai ter acesso aí a valores exclusivos e que a gente não vai comercializar mais, a gente vai vender ali nos primeiros meses para quem se inscreveu na lista de espera com um super desconto e depois o valor do curso já vai ser normalizado, beleza? Aqui a gente tem a parte de LDAP para você fazer configuração. O LDAP não está habilitado, mas dá para habilitar ele. É só vir aqui em cima e editar LDAP User Authentication. O LDAP é, grosseiramente falando, como se fosse um sistema onde você libera para uma rede inteira, né? O Windows tem essa parada também, eu esqueci o nome agora, deu branco. E tem o Radius. O Radius é uma autenticação, tá? Pelo Radius você consegue fazer uma autenticação. É basicamente um servidor de autenticação Radius. E aí também não tem nada configurado. Agora aqui no Configuration a gente tem os targets, que eu não tenho nenhum target. Esses targets aqui eu posso tanto configurar aqui no Configuration, né, dar um New Target e adicionar um target aqui, como eu posso fazer isso lá na parte de scans e tasks. Eu vou deixar para fazer lá no final. Tem o Port List. O Port List são pré-configurações de porta, onde o OpenVAS vai fazer esses scans. Então eu tenho 3 tipos de Port List aqui, mas se eu quiser eu posso criar o meu próprio tipo de Port List. Então, é manual. O que vai rolar? Vai ser da porta TCP do 1 até... A porta TCP vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. A porta UDP vai ser 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Então aqui eu configuro de forma manual, ou eu crio um arquivo e passo esse arquivo aqui dentro como se fosse um arquivo de configuração, um arquivo de word list, uma word listzinha, e eu posso criar a regra dessa port list aqui também. Nas configurações ainda a gente tem as credenciais, que eu não tenho nenhuma credencial criada, mas eu também posso criar uma credencial e essa credencial ela funciona para que você faça a autenticação em algum servidor que você está fazendo o teste. Tá? Então aqui tem vários tipos de credenciais e eu posso estar configurando isso, como também passando outras informações adjacentes, como Private Key, por exemplo. Então aqui é a parte de autenticação. Quero testar um sistema, mas para testar esse sistema eu preciso me autenticar nele. Eu passo via credenciais. Tá? Também temos a parte de scan configs, onde tem as partes que já vêm, né, no próprio OpenVAS, e aqui a gente tem várias informações de trend, e passando o mouse em cima a gente vê as informações, né, do que são cada informações dessas daqui, tá? E aqui são as bases de configuração para scan, tá? O Base, o Discovery. Desculpa pelo barulho, vamos voltar. Aqui então a gente tem alguns tipos de configuração como a base, a Discovery, a Empty, a Full and Fast, a Host Discovery e a System Discovery. São algumas configurações básicas que você pode fazer para scans. E beleza, e Afonso, e aí, eu posso clicar e ver? Pode, você pode clicar e ver as informações de cada verificação. Você pode clonar ela e modificar ela, inclusive. Tá? Então, basicamente aqui você pode dar um mais, Open All Details, e você vê tudo que dá para fazer. Ou também você pode criar um modelo de scan. E aí é claro que você precisa ter uma base para criar esse modelo. Depois que você cria esse modelo, você vem nos detalhes desse tal modelo de scan e faz as modificações das configurações do mesmo, certo? Então aqui é bem completinho, bem complexo, bem chatinho de mexer também. Ainda na parte de configurações, vamos para os alertas. E aqui no alerta você pode, por exemplo, eu vou fazer um agendamento. Dá para você fazer agendamento, daqui a pouco a gente já vai ver isso. Eu vou fazer um agendamento que todo mês, no dia 5, eu vou fazer uma verificação num servidor X. Se a porta SSH estiver aberta, eu quero um alerta, porque significa que tem alguma coisa de errado. Ou, vamos supor que o padrão é 8443 aberta. Se qualquer outra porta além da 80 e da 443 estiverem abertas, eu quero um reporte, eu quero um alerta.
Tá? Então você também pode criar esses alertas. Esses alertas eles possuem bases, eles possuem um monte de coisa que você pode estar fazendo a configuração. Tá? Não é meramente ilustrativo, é muitas opções de alerta, muita coisa mesmo. E aí você pode até ver como que você quer receber esse cara. Você quer receber via e-mail, via SCP, Send to Host, SMB, SNMP, Source Connection, Start Task. Então você pode fazer um trigger aqui para, aconteceu X coisa, quero que faça tal coisa, System Logger e assim por diante, tá? Então dá para fazer bastante coisa relacionada a alertas, inclusive triggers. Aqui no Schedule está os agendamentos, onde eu posso fazer o agendamento de uma verificação. Tá? Então eu coloco o time zone aqui e faço esse agendamento. E eu posso dizer simplesmente se esse agendamento ele vai ocorrer todo dia, em hora, toda semana, todo mês, todo ano ou de tempo em tempo. E aí você define. E também tem o custom, onde você pode colocar, por exemplo, toda quarta-feira, onde você pode colocar, você pode colocar aqui every 3 weeks. Durante 3 semanas você vai repetir os scans em tal dia. Então é bem completo também essa parte de scans agendados. Isso pode facilitar o seu trabalho na parte de automação. Report formats, a gente tem os reportes, algumas configurações de reporte. Ele te entrega vários tipos de reporte. Aqui tem o PDF, por exemplo, e você pode também verificar as informações desse PDF. E aqui nos reportes é simplesmente porque depois dessa verificação do OpenVise, ele vai desenvolver um reporte para você. Tá? Ele vai desenvolver meio que um relatóriozinho. E você pode tanto enviar diretamente esse reporte para o cliente ou modificar. Eu recomendo que você analise as informações do OpenVise e faça o reporte da sua maneira, o seu próprio relatório, com as suas próprias configurações e tudo mais. Tá? Além disso, a gente tem a parte dos próprios scanners. O único scanner que vem como default é o OpenVise Default, mas eu posso criar outros tipos de scanner com base no OSP Scanner ou GMP Scanner, configurando os hosts e também as credenciais, que é lá onde a gente adiciona. Lembra da credencial? Então, é exatamente isso. E aqui no OpenVise Default, a gente também pode ver as informações adicionais dele, como também fazer a Verify do scanner. Então, se eu clicar em Verify Scanner, ele vai dizer que o scanner está verificado. Isso significa que é para você testar, para ver se não tem nenhum tipo de problema no banco de dados com esse scan. O OpenVise ele trabalha com um banco de dados, então várias informações ali rodando ao mesmo tempo, se algo quebrar ele não funciona direito. Outro ponto são os filtros, que você também pode criar filtros para definir o que você precisa. Como eu posso criar filtros de credencial, de host, de grupo, filtro de resultado, filtro de alerta e assim por diante. Isso serve para você ter informações inteligentes dentro do seu OpenVise. Tá? Serve para que você consiga tirar pontos importantes de um BI, já que o OpenVise ele possui, entre aspas, um dashboard, um BIzinho para você ter essas informações. Temos também as tags, onde você pode definir tags simplesmente para separar as suas coisas, e aí você também tem o tipo dessa tag, o tipo dessa requisição, e você pode adicionar bastante coisa quanto a isso. Tá? Você pode colocar um ID para sua tag, você pode colocar um outro resource e assim por diante. E aqui nas tags é mais para fazer a separação desses serviços e desses scans, a gente já vai ver um pouquinho mais também sobre na frente. Aqui em SecInfo é uma aba bem legal, onde se o banco de dados estiver atualizado e tudo mais, ele vai mostrar um monte de coisa atualizado, né? No caso, se não tiver atualizado, ele vai mostrar informações desatualizadas, como é nesse caso aqui. Só que aqui a gente tem vários tipos de informações relacionadas à segurança da informação. Está no nome, SecInfo. Temos dados de CVEs, temos novas vulnerabilidades cadastradas, temos a severidade dessas vulnerabilidades. Por exemplo, aqui tem um 7.5 Debian Security Advisor for Kitty, tá? Uma CVE 2020 35605. Aqui tem gráficos que você pode estar analisando. O gráfico, só pelo gráfico, ele é vazio, né? Ele é tipo um monte de desenho, mas se você quiser analisar, você pode. Aqui também temos as informações sobre as famílias dessas NVTs. Windows Microsoft Bulletins tem, por exemplo, várias vulnerabilidades críticas. O Fedora tem mais vulnerabilidades aqui também. Aplicações web também tem vulnerabilidades cadastradas. A Amazon Linux Local Security também tem vulnerabilidades cadastradas. Aí mostra o total de vulnerabilidades de cada família e a gravidade dela. Aqui a gente tem o Huawei Euler OS, por exemplo, e aí você consegue ver por famílias. Aqui a gente consegue ver o grau das vulnerabilidades,
como por exemplo que 46% são de nível médio e 42% de nível alto de segurança, de periculosidade. Logs a gente tem 7,1% e baixo 4,5%. Então a maioria dessas NVTs, a maioria dessas vulnerabilidades são de nível alto. Isso é bem preocupante. Na realidade de nível médio, né, que é 46%, mas tem muitas vulnerabilidades de nível alto, a gente quase não tem de nível baixo, por exemplo. Não tem só de NVT, a gente também tem esses dados de CVEs, e aí na CVEs as coisas mudam um pouco. A gente tem outros tipos de verificação, como por exemplo, que os mediums eles são muito maiores do que os altos, e os baixos eles ainda são menores, o número de reportes. Mas, por exemplo, a gente teve 5,3% de todas as CVEs cadastradas, o total de 8.294, são de nível 10 de vulnerabilidade. Aqui na CVEs a gente consegue ver um gráfico comparativo, além das informações do gráfico de tipo de queijo, onde mostra da mesma forma o medium, o low e o high. E aqui o medium ele é muito maior, é uma porcentagem de 5% a mais do que nas NVTs. E novamente aqui você consegue ver essas CVEs, as que estão como NA é porque elas ainda não foram validadas. Como eu já disse, o meu banco de dados ele está desatualizado, então ele está com CVEs antigas, mas aqui a gente já consegue ver CVEs com informações cadastradas, que já foram validadas, né? Então aqui a gente tem uma CVE com vetor de network, com uma complexidade medium, sem autenticação, com confidencialidade parcial, integridade parcial e disponibilidade, impacto na disponibilidade parcial, tá? Então aqui a gente consegue ter noção do que é aquele CVSS Calculator que está lá dentro do help. Aqui, por exemplo, a gente tem uma alta, né? Uma high de 9.3, é a CVE 2020-9992 e ela é uma CVE, pelo que eu estou vendo aqui, para iPadOS 14, Xcode 12, tá? Então você pode também acessar informações de CVE por meio do Greenbaum, por meio desse cara aqui. Tá? Por meio do OpenVIS, você tem dados de uma CVE também, beleza? Então isso é muito legal para você estar sempre atualizado também. Como também temos as CPEs. As CPEs, elas são Common Platform Enumeration, tá? Então são plataformas que normalmente são utilizadas para enumeração. E também temos registros das CPEs. E aqui no registro da CPE, a gente tem o NA muito acima do medium e do high. Né? Mas a gente tem CPEs de diversas plataformas, tá? Diversos servidores, diversos serviços e assim por diante. Aqui a gente tem muita CVE que está, muita CPE que está sem severidade, né? Muita mesmo. Mas a gente tem também as informações de cada CPE. Aqui é uma CPE, Amaze File Manager Project, Amaze File Manager 341 Android. Então aqui mostra o título, mostra o tema, e se eu clicar ele mostra mais informações, tá? Então tem mais outras coisas relacionadas a CPEs também. A gente tem as definições oval, tá? Oval Definition, e aqui ela está em branco, não está puxando informações do banco. A gente tem a CertBand Advisories, tá? Que é da CertBand mesmo. Da Cert, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a CertBR. E aí aqui a gente tem os CBs, né? Que são os nomes, o título de cada CB e a sua severidade. Então se a gente pegar um CB alto, Apache, estruturas Apache, por exemplo, a gente clicar nesse CB e abrir as informações desse CB, a gente tem dados sobre essa verificação e ela tem uma CVE como referência. Então, CBs é outro banco de dados para armazenamento de vulnerabilidades, como também a gente tem do DFNCert, tá? DFNCert. Aqui tem outros dados também, outras informações. O DFN. Se eu abrir aqui o DFN, Oracle Solaris, cliquei em abrir. Vamos abrir esse cara. Todas as informações e as CVEs referentes a esse cara, tá? Então aqui tem muita base de estudo também. Aqui na parte de Resilience, a gente tem os tickets, tá? Resilience. A gente tem os tickets abertos. O dashboard dos tickets, né? O compliance dos tickets, a política de cada ticket. Então eu tenho 4 políticas pré-estabelecidas para o desenvolvimento aqui de tickets. E essas políticas elas podem ser utilizadas, clonadas, modificadas ou até mesmo criar novas políticas, certo? Aqui dentro a gente também tem as auditorias. Não tenho nenhuma auditoria, mas posso criar uma auditoria.
pô, vou criar uma auditoria na empresa X, a gente vai usar a política X, a gente vai estar utilizando o scanner OpenVAS Default, a gente vai estar, vai ter agendamento? Vai, qual agendamento? Aquele agendamento. Então tudo se interliga no sistema. Se você prestar bastante atenção, cada configuração que você faz, ela pode ser puxada em outra aba. E isso faz com que ele fique completo e complexo também de se mexer. Aqui a gente tem o Business Process Map, onde você pode criar um mapa da empresa. Tipo, primeiro vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. Então é um roadmap para você se atentar quanto ao que você tem que fazer. E esse roadmap ele vai para o relatório final. Tá? Então aqui é desenho, tá, gente? É desenho mesmo. Ó. Um novo processo, uma nova conexão. Aí você pode adicionar informações aqui, tipo, o processo vai funcionar assim, primeiro a gente vai fazer um Nmap, depois a gente vai fazer tal coisa, então aqui é o Business Process Map dessa verificação. Aqui em Assets, a gente tem os hosts, aqui em hosts eu não tenho nada cadastrado, porque eu não cadastrei hosts, mas eu poderia cadastrar hosts, e esses hosts eles me trariam informações de BI, tá? Essas informações aqui de gráficos. Opa, fui errado. Aqui em Operation Systems, a mesma coisa. Tá? Eu tenho poucos Operation Systems mapeados aqui dentro, mas esses Operation Systems eles são identificados por meio de um scan e eles vêm aqui para dentro para dizer, por exemplo, Afonso, no último mês você fez 10 scans com OpenVAS e desses 10 scans, 9 servidores são Linux e 1 é Windows. Pega essa informação e vê o que você pode fazer. Em um ano você fez 150 scans e desses 150 scans não sei o que, não sei o que. Então são informações para você ter uma ideia, até mesmo para você poder apresentar para os seus clientes depois. Também temos os certificados TLS, que funcionam basicamente da mesma forma. Ele vai coletando essas informações e entrega para você no dashboard. Agora aqui na parte de scans a gente vai pro prática, né? Colocar a mão na prática, colocar a mão em ação e tudo mais. Então vamos dar uma olhada aqui nessa parte de scans, começando lá embaixo, pelo Overrides. Eu vou começar lá em cima mesmo, acho que eu vou começar lá em cima pelo Tasks. Aqui em Tasks, basicamente eu posso criar uma task, uma new task, e essa task ela é responsável por um scan, tá? Então se eu der um new task aqui, eu vou ter que selecionar um new task, eu vou criar um nome para essa task, então eu vou colocar aqui 25 ferramentas para pentest, né? 25 ferramentas para pentest, beleza? Aqui no comentário eu não vou colocar nada. Qual que é o alvo do meu scan? Eu não tenho nenhum alvo criado, então eu tenho que criar um alvo. Vou criar um alvo, o nome desse alvo vai ser localhost. O host vai ser manual, né? Que vai ser o meu localhost. Então vai ser 127.001. Eu não vou ter nenhum host para excluir, né? E aqui eu poderia colocar uma word list também, tá, gente? Não vou ter nenhum IP para excluir, vai ser isso daqui mesmo. Se eu quiser, eu posso colocar um /24? Posso, não vou, mas posso. O port list, que a gente pode tanto criar ou usar aqui, eu vou utilizar do 1 ao 1000, não vou utilizar o AL é muita coisa. O Alive Test, qual o tipo de teste que eu vou fazer nesse cara? Eu vou fazer um ICMP TCP/ACK, eu vou fazer um TCP/ACK Service com a RP Ping, eu vou fazer um RP Ping só. Como que eu vou começar esse cara? E eu vou deixar no default. Eu vou deixar, na real, vamos fazer o ICMP Ping, tá? Não tem problema. SSH, tá? Vai mostrar aqui, pô, beleza, SSH, tem alguma coisa de SSH configurada? Não tem, eu não criei nenhuma credencial. Lembra que eu tenho que criar credencial? Eu não criei nenhuma credencial. Então eu não tenho credencial para passar SSH, não tenho credencial para passar Samba, não tenho credencial para passar SNMP nem SX. Então deixa assim, tá? Deixa assim e a gente vai dar um save. Ver se falta alguma coisa. Aqui, beleza, ele criou, tá? Ele acabou de criar o localhost. Eu não tenho nenhum alert criado, então não tenho nenhum alerta para fazer. Não tenho nenhum agendamento criado. Aqui eu vou usar o scan padrão, OpenVAS Default. Posso estar utilizando o CVE também, né? Ele vai ser um full and fast? Não, vai ser um discover. Vai ser só para fazer descoberta. Aqui, concorrência de execução, 4 ao mesmo tempo. E máximo de concorrência por host, 20 concorrências. Dá um save. Ele foi criado, tá? Ele foi criado.
e ele já aparece no meu dash de tasks, 25 ferramentas para Pentest, que é o nome que eu dei para ele. Já exibe aqui que eu tenho um new, tá? Aqui exibiria um new, um em execução, um concluído. E aqui as opções dele, né? Eu posso editar, posso clonar, posso exportar ou posso iniciar a verificação. A gente já vai dar o start já, tá? Só tenho que mostrar para você uma outra paradinha. Aqui em reportes é onde vai mostrar o reporte de um scan. Então, quando eu fizer o scan, é para aparecer um reporte aqui, caso ele encontre alguma coisa. Nos results, ele vai encontrar os resultados de um determinado scan. Em vulnerabilities, ele vai mostrar as vulnerabilidades encontradas de um scan. Em notes, aí ele vai uma nota. Se tiver alguma nota, eu posso criar notas novas também. E em overrides, a mesma coisa. Posso criar novos overrides. Tá? Posso criar um NVT, por exemplo. Aqui. E vamos dar uma olhada. Então, beleza, vamos dar um scanzinho aqui. Vamos rodar aquele scan que a gente criou. E é o seguinte, o scan ele pode demorar um pouco, tá? Na realidade, ele demora um pouco. Demora bastante, na realidade. Depende do scan aí, pode demorar 1h30, dependendo da configuração e do host que você colocar. Nesse caso aqui não é para demorar muito não, porque é só um discovery e é rapidinho. Então ele já está aqui no keyword, já está no requirement. Então ele vai atualizando aqui o dashboard. Tá? Claro que quanto mais informação você tem, mais dados interessantes esse dashboard vai trazer para você, é óbvio. Aqui eu posso pausar o scan, tá? Ele terminou. Ele já terminou aqui, deu um reportezinho. Beleza? E agora a gente vai aqui para scans, report. Finalizou, tá como done. Ele não encontrou nada, tá com severidade NA. Aqui em reportes eu já tenho o reporte, ele não encontrou absolutamente nada. Até porque tá no localhost, né, cara? É sacanagem. Aqui a gente tem o results, tá? Aqui nos results a gente tem informação, peraí. Results, deixa eu carregar. E no results ele trouxe informações. Talvez seja interessante, talvez não. Ele trouxe que a porta está aberta, é isso? Deixa eu ver o que é isso aqui. Solution type. O tipo de solução. Ele pode te entregar um tipo de solução, tá? E aqui ele está dizendo o seguinte. Ô, bonitão, tá aberta aí a porta 22, a porta 22 tá aberta mesmo. Ele confirmou aqui que tá aberta, né? E aí eu posso clicar aqui em serviços para verificar quais tipos de serviços que estão habilitados nessa porta, tá? Ó, ele trouxe informações aqui relacionadas a ela. Coisa linda. Então trouxe o banner também. O banner é importante, a gente sabe disso. Trouxe um trace routezinho, coisa boba. E como eu coloquei um discovery, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o discovery, certo? Ele não tem que fazer muito mais do que isso. Tem que fazer o discovery. Então basicamente esse cara aqui foi um scan bem simples, mas você já pode ver mais ou menos como que é a cara do nosso amigo. Ele não tem nenhum reporte, porque eu não consegui encontrar, não tem nada no reporte, porque ele não encontrou vulnerabilidades. Ele não encontrou vulnerabilidades também porque a gente fez um discovery, a gente não fez um scan de CVEs, por exemplo, a gente não fez um scan utilizando NVTs. Então, isso daqui é basicamente o que é o nosso amigo OpenVise. E aqui no dashboard geral, a gente tem várias informações relacionadas a todo o serviço. É realmente um dashboard de visualização para entendimento do negócio. E como eu disse, você tem que fazer a atualização do banco de dados, você tem que fazer toda a manutenção bonitinha do programa, porque senão não funciona direito, senão ele vai ficar desatualizado, vai ficar inútil, certo? Mas essa daqui é uma demonstração do Greenbone Security Assistant, do GVM, do OpenVise, fale como você quiser, mas o mais tradicional e conhecido é o OpenVise mesmo, certo? Como eu já disse no início, ele não é fácil de ser configurado, é bem trabalhoso, bem chatinho, mas você que lute. Tá? Você que lute, porque se você quer se tornar um profissional de segurança, você tem que pesquisar por conta própria, tem que dar os seus pulos, senão não funciona o negócio. Ok? Então, basicamente, essa é a aula sobre o OpenVise e espero que você tenha entendido um pouquinho da ferramenta. Se interessou, bora, baixa esse cara, coloca para rodar, velho. Se está rodando na minha Raspberry, vai rodar na tua máquina virtual, vai rodar no teu computador, eu tenho quase certeza disso.
tá? 2 GB de RAM e tá rodando o OpenVise aqui, não tem desculpa para não colocar esse cara para rodar e testar pelo menos ele e ver se ele te agrega. O OpenVise em si, ele não vai fazer o serviço por você, ele não vai trabalhar por você. Ainda assim, as verificações manuais são extremamente importantes. Uma ferramenta automatizada não vai substituir um profissional, tá? Então, se você fizer o OpenVise e só enviar para o seu cliente, é um serviço incompleto. Você tem que fazer esse serviço completo, então você tem que fazer as verificações manuais. E se o OpenVise falar para você que existe tal vulnerabilidade, você tem que verificar por conta própria, manualmente, se aquela vulnerabilidade ela realmente existe. E peço desculpa pelos barulhos, é que o meu vizinho resolveu na última semana construir a Torre de Babel no terreno dele. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Então é isso, espero que você tenha curtido essa aula. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa aula no seu grupo de estudos. E só para finalizar aqui a lista de espera do Guia Anonymous Fundamentos, ele também tem a grade curricular, tem o projeto do curso, tem os possíveis valores, tem a possível data, né, a previsão de lançamento, e a gente também fala um pouco sobre o acesso antecipado. A gente vai ter 15 vagas de acesso antecipado em maio e 15 vagas de acesso antecipado em junho, e para você ficar atento aí e receber notícias quando essas vagas abrirem, é só você se cadastrar aqui na lista de espera, entrar no nosso grupo do Telegram ou simplesmente acompanhar o Guia Anônima nas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, @canal Guia Anônima, para você ter acesso aí às informações ali que a gente posta nos stories. Então, quando liberar, a gente vai postar nos stories lá, beleza? Então é isso, valeu e até mais!